Olá, meus caríssimos aprendizes do curso de Tecnologia de Alimentos. Aqui nós vamos tratar com vocês sobre vários assuntos, relacionados com o tema alimentos e mostrar para vocês um pouquinho dessa história, como se desenvolveu a tecnologia de alimentos, quais que são os princípios, dessa disciplina, na verdade dessa profissão, simplesmente para que vocês se orientem um pouquinho mais nessas afinidades que simplesmente fazem parte, que agregam muito ao poder interno que cada um de vocês tem para estarem seguindo, de acordo com essas novas possibilidades de saberes, os quais eu vou entregar para vocês totalmente gratuitos, sem cobrar nada, absolutamente nada por isso, tá ok? Então façam um bom proveito, compartilhem aí com todos aqueles das suas famílias, ou seus amigos, que vocês quiserem auxiliar também nesse projeto, aqui do Alquimia Consciencial, no qual nós estamos com uma universidade espiritual, onde vários e vários cursos são distribuídos e oferecidos a todos os que possam ter acesso a eles, de forma totalmente gratuita, tá ok? Para que vocês não tenham aí percalços, nenhum tipo de impedimento para a obtenção do conhecimento. Bem, sobre o curso de Tecnologia de Alimentos, vamos começar com o princípio, O que se trata realmente a tecnologia? Bem, a tecnologia nada mais é do que a aplicação e a prática da ciência, Nós vamos estar utilizando da ciência para a aplicação daqueles conceitos relacionados com as práticas, com as técnicas que nós vamos laboriosamente utilizar e empregar para determinado fim, para determinado tipo de trabalho e serviço, principalmente no que se traduz, no que se diz na manipulação dos alimentos. Vamos aqui também dizer algumas outras questões, porque o que se trata realmente a ciência, A ciência em si, ela está baseada no conhecimento, todo aquele que está com a ciência, ele tem consciência do que está fazendo, tá ok? Então, estar atuando com a ciência, antes de tudo, quer dizer estar com consciência do que se faz, tá ok? Então, a aplicação da tecnologia já se trata disso, de estar utilizando da ciência, para aplicação na manipulação dos alimentos de forma adequada, de forma já aprovada e tecnicamente já estudada sobre os princípios de tudo aquilo que tem efeito, na manipulação e na alteração dos alimentos. Bem, vamos detalhar também, alguns pormenores, porque o nosso objetivo aqui é simplesmente estar manipulando os alimentos, mas de forma consciente e, sobretudo, de forma ética e de forma saudável, que existe aí na indústria, como muitos de vocês já devem saber, muitas manipulações que não vêm frisando, realmente a saúde do cliente, a saúde do simplesmente do consumidor final daquele alimento. Então nós vamos falar justamente sobre os princípios, de estar utilizando toda essa tecnologia de alimentos para o melhor tratamento dos alimentos e de forma totalmente saudável, justa, fidedigna às qualidades inerentes de cada alimento. Isso sem causar nenhum tipo de atrito, na relação entre alimento e consumidor, tá ok? Que nem prejudique nem o alimento e também que nem prejudique tampouco o consumidor final. Isso aí já faz parte da segurança de alimentos, que é algo que nós veremos um pouquinho mais adiante nessa disciplina, nesse curso, tá ok? Então, o que se trata, na verdade? Que ciência vocês já entenderam que a ciência, na verdade, estar consciência, é ter a consciência daquilo e estar ciente de que aquilo realmente tem uma simbologia, simbolicamente útil e testado, Você, na verdade, já tem certeza de que aquilo funciona, tá ok? Estar com consciência. Essas palavrinhas, consciência, ciência, foram muito banalizadas, nesse curto período de tempo, Hoje, na verdade, tudo que é dito como tendo
os dedos da ciência no meio, né? Simplesmente é algo que parece ser inalcançável para as pessoas comuns, né? Quando na verdade não deveria. As pessoas comuns deveriam as que mais têm acesso à ciência do que simplesmente apenas na faculdade, né? Apenas nas universidades. Porque simplesmente se as pessoas estão utilizando e usufruindo da ciência de forma consciente, né, e sábia, é porque houve sim um avanço significativo no conhecimento. Desde que não haja simplesmente uma difusão disso em meio público, então quer dizer que apenas uma pequena minoria, né, apenas aquela parte esotérica da sociedade, aqueles que buscam realmente, né, que são professores, que são dedicados a isso, que são os profissionais da área, é que têm acesso a determinado tipo de saber e de conhecimento. E vamos aqui mudar um pouquinho esse tabu, né, essa visão de mundo um pouco atrasada, né, e colocar de uma forma mais pragmática, né, e também ao mesmo tempo dogmática, em que vocês terão acesso a todo esse conhecimento de forma simples, saudável, né, e sobretudo de uma forma bem dialética, né, no qual vocês poderão transmitir também esses ensinamentos para outras pessoas, assim como vocês quiserem, assim como vocês permitirem que seja, tá ok? Então vamos aí falar os princípios do trabalho com os alimentos, né? No princípio, sabemos bem certo disso, né? Que os alimentos no início eram alimentos frugíveros, né? Frugíveros e legumes, né? Os vegetais. Se vocês forem voltar lá tempos atrás, né? Houve parte da história aí que foi retirada, né? Digamos assim, do meio científico, né? E também do meio religioso, mas se formos estudar a etimologia, né, de como realmente surgiu a humanidade, os conceitos mais etimológicos, né, e mais científicos que se tem certeza de que aconteceram há anos e anos atrás, né, está que simplesmente a humanidade ela tinha acesso a frutas, né, de uma forma muito mais fácil. Não existia isso das pessoas ficarem em labores, né, intermitentes e cansativos e exauridos o tempo todo para tentar se usufruir do seu alimento, né? Na verdade, as pessoas recebiam os alimentos da natureza de bom grado, né? Assim como Deus os concedeu. Como qualquer outro animal, ele é bem tratado e nutrido pela natureza, assim também eram os seres humanos, né? Os seres humanos eram bem tratados e cuidados pela natureza, e a natureza os fornecia todos os tipos de alimentos necessários para a sua sobrevivência, né? Isso aí mudou um pouquinho depois, né, com o avanço da humanidade. Houveram aí vários tipos de conflitos na humanidade, né, em que essa jornada em que a natureza fornecia o próprio alimento para os seres humanos foi se alternando, né, foi se alternando e foi se alternando, até que muitos povos primitivos, né, que são aqueles povos que simplesmente se debandaram, né, para outra realidade e se afastaram da realidade divina, começaram, na verdade, a viver totalmente dependentes de uma alimentação diferente. Foi aí, nesse caso, né, com a queda do Jardim do Éden, né, onde essa alimentação frugívera, onde essa alimentação totalmente vegetal, né, passou a ser uma alimentação mais sangrenta, né? As pessoas começaram a beber o sangue dos animais, né? E começaram a comer a carcaça e simplesmente os defuntos dos animais, né? Como se fosse para eles um prato, né? Que não tinha como ser diferente para eles naquela época. Eram primitivos, totalmente primitivos, né? E o que aconteceu com esses primitivos? É porque simplesmente depois de serem expulsos do paraíso, eles ficaram à mercê simplesmente de seus próprios poderes materialistas. Eles não conseguiam encontrar outras jornadas além disso, né? Até porque o inferno no qual eles foram lançados não eram locais, né, nos quais eles tinham acesso fácil à alimentação, tá ok? Então aí começou essa sangrenta jornada, né, em que a humanidade, desde aquele princípio até hoje, se alimenta das carcaças, né, e dos defuntos animais, bem como bebem seu sangue à reveria, né? Como é o caso de muitas tribos ainda primitivas que gostam de fazer esse tipo de ritualística, né? Agora vamos ver aí um outro trabalho, né? Porque simplesmente no conceito de trabalho com os alimentos, nós temos hoje uma outra jornada, né? Que simplesmente é na qual a natureza não está simplesmente mantendo a humanidade como um todo simplesmente nutrida, né, como era antigamente. Claro que hoje ainda existe, né,
em um lugar e o outro que tem um pomar, que tem aquele pomar de frutas, né, e tudo mais. As pessoas plantam, 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 né? Mas não como era antigamente, porque antigamente, lá nos primórdios do Jardim do Éden, praticamente toda a vegetação da terra, né, era baseada para a nutrição dos animais e dos seres humanos. Os seres humanos não se preocupavam tanto com isso, né? Tanto que é um dos meus projetos, né, que eu deixo bem guardado aqui, né, na minha consciência, sobretudo nela, né, no qual eu tenho um projeto de sair por aí semeando sementes, né, para todos os lugares, simplesmente para evitar que as pessoas e até mesmo os animais fiquem passando dificuldade, né? Porque em todos os lugares, se houver essa disseminação desse entendimento de que plantar, plantar, plantar árvores frutíferas vai simplesmente acabar com a fome no mundo, simplesmente não vamos ter tanta dificuldade aí na relação entre cultivo e manutenção e trabalho com os alimentos, né? Os alimentos já vão ser mais facilmente, né, adquiridos. Outra premissa nisso daí é porque nós temos que, a partir de hoje, tudo o que vocês forem, na verdade, buscar por aí na internet, vocês têm que ver de um ângulo mais holístico, né, mais científico. Por exemplo, vocês podem pesquisar assim, alimento tal faz bem para tal, alimento A faz bem para isso, aquele alimento faz bem para isso, né? Mas simplesmente tentem observar de forma científica. O que é observar de forma científica? Tudo deve ser medido na sua balança, né? Tudo deve ser pesado. Por exemplo, o mesmo que vocês observam o que faz bem para isso, ele também faz mal para aquilo outro, tá ok? Então vocês têm que observar muito bem isso, porque hoje tem essa mania de muitas pessoas, né, seguirem o modismo que foi implementado na sociedade, em que todo mundo vai seguindo as mesmas coordenadas, né? Ninguém se pergunta sobre nada, ninguém questiona nem nada, né? Vai apenas seguindo. E tem alimentos que na verdade eles são venenosos, né? Tem alimentos que eles, na verdade, não foram projetados para serem consumidos pelo ser humano como vêm sendo consumidos hoje na sociedade. Isso aí são alguns, inclusive outros, né, já foram deixados bem aí comuns, né, e são bem utilizados na culinária ultimamente, mas é bom abandonar esses certos hábitos, né, até para evitar o envenenamento, né, porque isso é um envenenamento que as pessoas ficam se submetendo o tempo todo, principalmente no caso dos alimentos transgênicos, né, que o próprio nome deles, né, já vem com aquele símbolozinho amarelo, né, de interrogação, que simboliza atenção, cuidado, né? Cuidado com o consumo disso, porque isso aí é tóxico. Isso aí vai envenenar você, né? Eles já deixam o sinal bem claro lá. Infelizmente, né, disso tudo é porque eles ainda têm coragem de ficar comercializando, né? Apesar de avisar, eles ainda têm mania de ficar comercializando aquilo que eles sabem que vai fazer mal. O que eu disse para vocês aqui de pesquisar, né, aí na internet de forma científica, é simplesmente tudo que vocês forem pesquisar. Tudo que vocês forem pesquisar, aí, principalmente no. Vamos colocar aqui no, principalmente no quesito de alimentação, né, de alimentos, mas isso vale para simplesmente tudo. Vocês sempre vão pesquisar os prós e os contras de determinado tipo de produto, de alimento, porque tudo tem o seu pró e tudo tem o seu contra, né? Então, alguma coisa vai fazer bem, outra coisa vai fazer mal. E nós temos que observar o que realmente está causando mal e o que está fazendo bem. Se a qualidade de um alimento for medida pela quantidade de benesses que esse alimento causa para uma pessoa, então você já tem certeza que quanto mais pontos positivos estiver agregados a um alimento, melhor ele é para a saúde humana. Agora, se porventura vocês encontrarem um alimento que tem mais contras do que prós, então vocês já descartam esse alimento, porque ele não é um alimento favorável para o consumo humano, tá ok? Certamente é uma erva daninha, né, que eles chamam aí de erva daninha, né, joio em meio ao trigo, né, que simplesmente são essas ervas daninhas, esses joios em meio ao trigo que cresceram aí e alguma outra pessoa acabou pegando e consumindo ele como se fosse trigo, né, como se fosse um alimento, quando na verdade ele não serve, não tem serventia alguma para o ser humano. Um princípio disso, vocês podem observar muito no ritmo, né? E nos hábitos dos animais. Os animais, eles têm características saudáveis, né? Os animais, eles sempre vão saber identificar um alimento que faz mal e outro que faz bem. Só isso aí em casos
digamos, muito complexos, né? Pode acontecer deles comerem alguma planta venenosa, mas no caso de estarem simplesmente privados, né? No caso de estarem com alguma escassez do alimento deles próprios, né? Então eles podem, porventura, aí se desvincularem um pouco de sua alimentação saudável, né? Mas na maioria dos casos sempre vai ser assim. Os alimentos eles sabem o que eles consomem, né? Então quanto mais alimentos vocês verem um animal comendo, mais é propício aquele tipo de alimento para o ser humano também, tá ok? Aí vocês podem falar, ah, mas não sei o que, carne, tem que ser isso, tem que ser alimento com baseado em carne para ser saudável, né? Não, isso aí é um mito, né? Até porque se vocês forem observar uma vaca, um cavalo, né? Eles sobrevivem na natureza comendo apenas gramíneas, né? Apenas grama. O que que um cavalo faz no pasto? Apenas come grama, né? Se porventura o ser humano dá para ele ração, é outra conexão que o ser humano aprendeu a ter com o cavalo, né? Com os bois, com as vacas. Mas em sua natureza, eles vivem apenas comendo grama. E tem o porte que tem, né? São excepcionalmente fortes, vigorosos e comem apenas gramas. Outro ponto também de vocês observarem é que todo tipo de animal que vocês observarem que comem grama, que comem vegetais, né, eles são robustos, né? São animais bem fortes, como é o caso dos elefantes, das girafas, né? Hipopótamos, cavalos, né? Bois, tudo mais. Uma coisa que temos que observar e tomar bastante cuidado, né? Principalmente no consumo de carnes. Eu não vou ficar muito nesse assunto, é porque é uma coisa que não se deve ficar isolando, né? Até mesmo em questões de saúde. Segundo dados da OMS, né? Da OMS não, da ONU, cerca de 70% das doenças do mundo atual se devem aos produtos de origem animal, aos carnes, né? Desde que eu me formei na faculdade, né, lá em 2014, quando nós estudamos carne, as disciplinas de carne 1, carne 2, carne 3, o que mais nos era mostrado era a semelhança entre a carne animal e a carne humana, né? Quando simplesmente o professor ia nos mostrar ali a semelhança que existia entre a carne humana e a carne animal, ficava notório, né, que não há simplesmente quase diferença nenhuma entre a carne humana e a carne animal. E aquilo ficava impregnado, né, porque nós estudamos toda a estrutura da carne e a carne ela só deixa de ser carne, ela só deixa de ser músculo humano, ou músculo animal, né, quando atinge o rigor mortis. Ou seja, depois que atinge o rigor mortis, a carne passa a ser um defunto, né? Passa a ser uma carcaça, né? E isso, na verdade, essa carcaça, na verdade, que as pessoas acabam a comer, né? Simplesmente faz muito mal, porque elas estão comendo um animal que foi morto. E esse animal que foi morto, na verdade, ele está em estado de putrefação, né? Então, todas as pessoas que vão comer uma carne, ela já entrou em um estado de putrefação, porque ela saiu daquele estado de rigor mortis, que é quando o músculo ainda tem vida e células vivas, e passa a ser uma carcaça, né? Um defunto de um animal. Então vamos falar o que acontece quando a ONU disse que 70% das doenças do mundo atual se devem ao consumo de carne. É porque se vocês voltarem 100 anos atrás, a humanidade não comia carne como comia hoje, né? No passado eram os avós que tinham seus próprios animais, né, dentro de suas casas, né, por exemplo, galinhas, porcos e tudo mais, e eles não ficavam matando galinhas e bois, né, e porcos ali todos os dias, né, para comer carne. Isso aí era uma vez no ano e aí lá. O consumo de carne no passado, ele era bem baseado em pessoas ricas financeiramente, né? Apenas os burgueses, né? Apenas quem tinha poder financeiro consumia carne. Já os escravos, né? E todas aquelas pessoas mais pobres financeiramente não comiam carne como comem hoje, né? Hoje, na verdade, tem essa disseminação das pessoas comerem tanta carne porque a indústria simplesmente cresceu a um auge tão gigantesco, né, que as pessoas simplesmente elas não estão se dando ao luxo nem mesmo de abater os animais que vão consumir. Ou seja, muitas pessoas que, se fossem deixadas para abater seus próprios animais de consumo, elas não teriam coragem de comer a carne que matam, né?
porque simplesmente elas não teriam coragem de matar um animal. Se come uma carne de um animal e não tem coragem de matá-lo, né, aí já é uma hipocrisia tão grande, né, que não tem nem cabimento de nós falarmos a respeito disso aqui também. Mas qual que é o princípio da carne, na verdade, ser hoje um dos maiores males da humanidade? É porque todos os animais hoje, vocês não sabem o que os animais estão consumindo, né? O que que é aquela doença da vaca louca, que as pessoas tanto falam assim, ah, tem que cuidar da doença da vaca louca, né? Tem que fazer testes no gado para ver se ele é aprovado na exportação, né? Se não tem aquela febre aftosa, né? Isso aí simplesmente o que é que acontece? É porque um maligno, um ser humano maligno foi lá, né, na ração dos animais e colocou na ração dos animais osso de boi e osso de vaca. E ele simplesmente pegou o osso de boi e osso de vaca e deu para a própria vaca consumir como ração. Então a vaca, a carne de boi que vocês estão consumindo aí, os animais eles estão fazendo canibalismo, né? Então, por exemplo, o boi está comendo carne de boi, a vaca está comendo carne de vaca e vocês estão comendo a carne deles depois. Porque é um animal que foi submetido ao canibalismo, né? O mesmo acontece com a galinha. Se vocês forem observar essa ração que eles dão para a galinha, digamos, engordar rapidamente, simplesmente eles estão colocando as tripas, né, das galinhas e o osso, até o mesmo osso das galinhas que não foi vendido e comercializado, para que essas galinhas comam e simplesmente se alimentam desses ossos, né? Uma coisa cruel também que é feita é com os gatos, né, e com os cachorros, porque os cachorros também eles são submetidos a comer esse tipo de alimentação, né? Só que quando na verdade eles deveriam ter uma alimentação natural, né? Eles por si só eles não caçam, né? Nenhum tipo de alimento. Apenas o ser humano é quem ensinou isso para eles, né? Aí tem aquela historinha, né? Que cientificamente, né? As pessoas podem falar, ah, mas o animal com dente pontiagudo, né? É um animal carnívoro. Mentira. Se vocês forem observar as raposas, né? As raposas e uma série de outros animais, né? Eles têm os dentes pontiagudos, né? Os dentes caninos. E eles não se alimentam de carne, né? Se alimentam de vegetais, né? Sobretudo de vegetais, legumes, né? Alguns são onívoros, que eles chamam de onívoros, né? Mas eles só são onívoros porque eles não encontram o alimento, as frutas e os alimentos no seu habitat natural, né? Porque foi muito destruído a natureza no passado, né? Mas é sobre isso que eu queria alertar vocês. Cuidado com a carne que vocês comem aí de boi, né? Justamente pelo canibalismo que esses animais são submetidos. É, eu já falei isso algumas vezes, né? Mas simplesmente como tecnólogo e alimentos, eu nem gosto de me envolver tanto nesses assuntos porque não adianta, né? Muitas pessoas simplesmente parecem não dar ouvidos, né? Mas é isso. Eu não posso deixar de aqui no início do curso, né? Que vocês simplesmente passem sem saber um pouquinho disso, né? Não vou me adentrar muito no assunto para não ficar denso nem tóxico para ninguém, né? E vamos aqui detalhar um pouquinho mais sobre qual que é o princípio mesmo da alimentação que devemos trabalhar para o nosso bem-estar, para o nosso íntimo, né? É porque o seguinte detalhe foi determinado pelo Criador há muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo, todo mundo bem sabe que o alimento é fundamental para qualquer espécie, né? Seja ela animal, seja ela humana. E o que que acontece? Os animais, principalmente aqueles animais que comem grãos, né? Vocês podem observar que eles são muito animados, né? Eles são animados, ficam animados o tempo todo. E todos aqueles animais que comem carne, né? Que nem cachorro, gato, né? Leão, ou outros tipos de animais que comem carne, né? São animais muito agressivos e violentos. E isso se deve à densidade energética desses alimentos que eles consomem, né? Quanto mais ruim e precário é um alimento que um ser vivo, um ser humano consome, mais densa vai ser a sua energia, né? Mais ruim vai ser a sua energia, mais agressivo, mais violento vai ser essa pessoa, né? Então, quanto mais sutil for o alimento que a pessoa se alimenta, mais elevada e iluminada será essa pessoa. Quanto mais produtos leves uma pessoa consumir, mais essa pessoa vai estender a sua visão, a sua consciência, né, para uma elevação. Agora vamos detalhar aqui um princípio, né?
Porque, simplesmente, como vocês já devem ter observado, muito do que vem pela saúde hoje se deve à alimentação das pessoas, né? E nós vamos ter que tirar um pouquinho dessa indústria, né, de artificializados, né, no qual vocês conseguem entender que a indústria, principalmente a indústria alimentícia, está tentando subjugar as pessoas, né, e deixar as pessoas escravas disso o tempo todo. Só que, na verdade, é bom mudar um pouquinho desse conceito, né, e voltar um pouco às origens, né, voltar um pouco para o que é natural, porque de tanto introduzirem coisas artificiais na alimentação, as pessoas estão contraindo certos tipos de doenças nunca antes entendidas na sociedade antes, né, na humanidade. Que nem a depressão, por exemplo, né, todo tipo de doença que acomete as pessoas, né, que as pessoas ficam tentando entender como se curar disso, vários tipos de cânceres, né, novos surgindo, e tudo devido à alimentação, né? Claro que tudo começa com os pensamentos, né, com os sentimentos, com as emoções. E isso acaba entrando pela alimentação, porque tudo o que advém do alimento, né, tudo aquilo que consumimos acaba se agregando ao nosso DNA, que é a nossa informação genética, né? Tudo aquilo que consumimos, né, seja mentalmente, seja em emoções, seja visualmente, né, ou seja pelo paladar, tudo aquilo que nós ingerimos acaba fazendo parte do nosso DNA, da nossa codificação genética, né? Por isso é bom começar desde já, né, a tomar todo o cuidado com aquilo que nós comemos, porque isso altera a nossa genética. É, quando nós formos observar o alimento, né, simplesmente temos que observar o alimento de um ângulo nutritivo, né? Vamos lá adiante falar sobre a nutrição quântica, né? Porque o que se trata, na verdade, da nutrição quântica? É quando vocês não comem simplesmente por comer, né? Vocês simplesmente vão comer um alimento consciente do que vocês estão ingerindo, que é simplesmente uma certa nutrição quântica que vocês vão estar atribuindo, né? E colocando para vocês ali, tá ok? E isso vale para a vida, né? Porque quanto mais saudáveis vocês começarem a serem desde a infância, né? Desde a adolescência, quando chegarem na idade adulta, na idade mais avançada, né? Na idade adulta, vocês não conseguirão passar na etapa de viverem, né? Na idade já avançada, né? Na idade idosa, com problemas de saúde. Todas as pessoas que estão tendo problemas de saúde quando chegam na idade adulta, na idade idosa, é porque simplesmente não cuidaram de suas saúdes enquanto havia tempo, né? Simplesmente deixavam a reveria, né? Ignoravam muitos conselhos, ignoravam também muitas práticas de saúde, práticas saudáveis, né? E quando chega lá no final da idade já estão com medo de praticamente tudo que causa doença, né? Porque a doença, na verdade, ela é criada na própria mente da pessoa. Tem muita gente que, por exemplo, vai morrer de morte natural, né? Que chega na idade adulta, morre de morte natural. Esse aí é o que era para ser talvez o normal da humanidade, né? Morrerem sem passarem por nenhum tipo de doença. Tudo aquilo que na verdade está doente é porque está afastado de Deus, né? Qualquer pessoa que estiver doente, ela está afastada de Deus. Quando vocês se aproximam de Deus, vocês na verdade vão ver que Deus é a cura, né? O que que significa saúde, né? Saúde significa na verdade salvação. Tudo aquilo que na verdade está com saúde é porque foi salvo, né? Tudo aquilo que na verdade está doente é porque é alguma coisa que causa dor, né? Doença significa aquilo que causa dor. E simplesmente tudo que causa dor, né, é o contrário daquilo que nos mantém em firme saúde, né? Em um estado ativo, constante e contínuo de atividade, né? De acordo com a norma natural da vida, né? Então vamos observar também uma outra questão. Porque temos muitos alimentos hoje que são utilizados, né, pelas pessoas que não são saudáveis, né? E vamos discutir também sobre como vocês conseguirem sementes, na verdade, naturais, sementes orgânicas, né? Para que vocês possam iniciar ali o plantio de vocês naquele local em que vocês estiverem disponíveis aí na casa de vocês para o plantio, tá ok? Caso vocês ainda não tenham um lugar disponível, né, para o plantio, vocês podem, na verdade, encontrar revendedores de produtos orgânicos, né, totalmente disponíveis aí no mercado para vocês.
e eu vou passar uma lista lá no final do curso, onde vocês vão adquirir, né, toda essa lista, né, de produtores orgânicos, para que vocês possam, além de consumir, também, se for a vontade de vocês, iniciar um pequeno negócio, né, um pequeno grande negócio nessa área aí também, tá ok? Então, é exatamente isso, né, que eu tinha para repassar aqui para vocês nessa introdução. E um pouquinho mais adiante nós vamos falar justamente sobre as técnicas que nós podemos utilizar para potencializar, né, o tempo de conservação dos alimentos. Muitas vezes vocês podem consumir um alimento aqui, ali, acolá, né? Ah, mas aí depois vocês veem aquela ideia, né? Aí vocês falam o seguinte: nossa, mas eu tenho tanto alimento aqui, né? É o caso de muita gente que mora na zona rural, né? Por exemplo, eles podem ter tanto alimento guardado que simplesmente eles deixam perdendo, né? Eles deixam tudo entrar em desperdício, né? Porque simplesmente não têm o conhecimento e não sabem aproveitar aquilo dali. E nós vamos tratar sobre isso porque é simplesmente uma técnica que nós vamos aplicar para conservar esses alimentos por mais tempo. Né? Podem ser conservados por 2 anos ou até mais, né? Dependendo dos métodos que vocês utilizarem para a conservação desses alimentos. É simplesmente quase o mesmo princípio, né, que se utiliza para conservar o milho, o arroz e o feijão, né, que podem durar aí cerca de 30 anos, né, em conservação, tá ok? Tem vários métodos aí que nós podemos utilizar para isso. Isso aí é justamente para evitar, né, que os alimentos fiquem perdidos rapidamente. E também vamos detalhar também outras formas que vocês podem utilizar, né, para o preparo instantâneo daqueles alimentos que vocês falam, ah, eu quero um alimento instantâneo, né? Vocês vão ter ali, né, os procedimentos para isso. Mas é sempre interessante utilizar o princípio, né? Se vocês colocam a utilização de determinado alimento para pouco, né, há uma das leis universais, né, que é simplesmente a lei da abundância. Quanto mais vocês plantam, mais vocês irão colher, colher e colher. Essa é a lei universal da abundância. Então vocês já logo têm que se preparar, porque se vocês plantaram, a colheita ela é obrigatória, né? O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então, se a colheita é livre, vocês podem plantar quantas vezes vocês quiserem, né, da forma como vocês quiserem. Não se esqueçam que o plantio vocês podem plantar e deixarem ele acontecer normalmente, né, da forma como acontecer. Mas a colheita ela sempre deve ser obrigatória. E ela é obrigatória por lei natural, por lei universal. Então é bom se preparar para a colheita, né, justamente para a preservação dos frutos que ali estão. E é isso que nós vamos ver adiante, tá ok? Forte abraço para todos vocês. E mais adiante nós iremos entrar em assuntos tão profundos, né, quanto esses que entramos agora nessa iniciação do curso de tecnologia de alimentos, tá ok? Um forte abraço para todos vocês e até mais e até breve.